Irmãos, nós estamos hoje, creio que, nono estudo, né? Nono estudo sobre o panorama do Novo Testamento. À medida que Mateus está se desenrolando, e Mateus já está terminando, segunda-feira que vem a gente já começa Marcos, né? Que benção! E à medida que vamos lendo o Novo Testamento, nós vamos pegando as preciosas horas da nossa quarta-feira e vamos juntos meditando no fato da vida de Cristo. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são evangelhos que trazem de forma sinótica, ou seja, através de sinopse, a vida de Cristo. Você não tem na Bíblia Sagrada a narrativa de uma biografia completa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi esta a finalidade de Deus. E quarta-feira que vem vou te mostrar porque Deus escolheu fazer assim. E como Ele deixou de forma muito clara que Ele registraria sobre seu Filho o que era mais importante. Isso fica para quarta-feira que vem. Mas hoje eu quero te lembrar que quando nós olhamos para Mateus, como estamos olhando todo dia, e lendo a palavra de Deus, e meditando, e com profundidade os pastores da igreja estão nos ensinando capítulo a capítulo, hoje mesmo nós que já estudamos o capítulo 25, um certo sentimento de temor toma o coração da gente quando a gente termina de ouvir o Weber dizendo: ninguém escapará do juízo de Deus, né? Aquilo toma o coração da gente, aquilo faz tremer o coração da gente, e é fantástico como Deus, usando cada pastor, a cada dia vem falando ao nosso coração. Mas também chama a atenção dos irmãos que, à medida que agora Marcos começará, depois Lucas começará, depois João virá, nós teremos então 4 grandes narrativas sobre a vida de Cristo. João é o único dos evangelhos que não é chamado de evangelho sinótico, porque ele tem por parte de Deus uma função absolutamente separada. Tanto é que 89% do livro de João é dedicado à última semana da vida de Cristo. Incrível isso, né? Jesus pega Mateus e Marcos e Jesus nos faz, obrigado meu amado pastor, Jesus nos faz conhecer com profundidade o início da vida de Cristo. Aí Jesus pega Mateus, Marcos, Lucas e João e nos faz conhecer muito sobre o meio da vida de Cristo. E, obviamente, com João nós temos os maiores detalhes sobre os últimos dias de Cristo. Assim aprouve ao Senhor. Então não há nos 4 evangelhos uma biografia completa e absoluta sobre Cristo, mas há literalmente uma biografia do que Deus quis nos passar sobre seu amado Filho. E desde o estudo passado, ou seja, retrasado, nós estamos trabalhando os evangelhos à luz do nascimento de Cristo. Esses primeiros momentos em que Cristo esteve entre nós. E eu fico feliz por todos os irmãos que nos parabenizaram. De alguma forma, o ministério da gente fica feliz por tudo aquilo que ouvimos no tocante à lição passada, de quarta-feira passada, quando nós vimos que, literalmente, o Senhor Deus, quando nos trouxe Jesus, estava trazendo um novo início à humanidade. Era uma nova criação, era um novo momento. E quando comparamos Gênesis, capítulo 1, com Mateus e Lucas, capítulos 1 e 2, vimos que realmente há uma nova criação. Os irmãos que não puderam estar na quarta-feira passada, por algum motivo, recuperem durante essa semana o áudio, o vídeo, ele já está completamente disponível, e como Deus nos abençoou na quarta-feira passada, e hoje não será diferente.
Hoje nós continuamos com a infância de Cristo, o nascimento de Cristo e o que, obviamente, os textos relatam sobre esse momento maravilhoso. Não terminaremos hoje tamanha profundidade dos fatos envolvendo a infância e o nascimento de Jesus Cristo. Terminaremos na semana que vem, e aí eu já convido os irmãos para semana que vem de novo continuarmos sobre a infância de Cristo, e aí sim, depois da semana de que vem, começamos o momento em que Cristo começa todo o seu ministério. E amados irmãos, nesse momento importante, eu convido os queridos e amados irmãos para irmos a Lucas. Exploramos bastante Mateus no tocante ao nascimento e à infância, e agora eu quero explorar um pouquinho mais Lucas no tocante ao nascimento e à infância. E o que acho maravilhoso aqui em Lucas é exatamente algo que estava no coração do médico amado, Quando você pega Lucas capítulo 1, você vê que Lucas se empenha em fazer uma pesquisa histórica profunda sobre todos os fatos relacionados a Cristo. E é interessante como Lucas será importante hoje e quarta-feira que vem. Quando você olha para Lucas capítulo 1, versículo 1 em diante, assim diz: achamos todos? Achamos? Lucas 1 em diante? Achamos. Então vamos juntos. Tendo, pois, muitos, sublinha a palavra muitos, ela será importante hoje e será importante quarta-feira que vem. Ou seja, Jesus era um fenômeno histórico. Jesus era um fenômeno sociológico. Cristo, quando apareceu, ele aparece literalmente fazendo o que ninguém fazia, falando o que ninguém falava, realizando o que ninguém realizava, e no mínimo aquela figura histórica chamada Jesus desperta tanto a atenção de todos e chama para si um número tão grande de homens, mulheres e crianças que naturalmente muitos resolveram escrever sobre ele. Muitos. Absolutamente muitos. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado, sublinhe isso, minuciosamente, de tudo desde o princípio. E continue sublinhando, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Houve um homem na igreja primitiva chamado Teófilo. Esse homem, ele é uma incógnita. O que os historiadores dizem é o seguinte, que era um homem de grande posse, de grande riqueza, e que se converte ao Senhor Jesus. Porque era impossível não se render ao Cristo que desceu da glória. Assim como nós hoje, 2019 anos após a vinda dele, ainda nos surpreendemos com ele, ainda nos maravilhamos com ele, ainda ficamos boquiabertos, embasbacados com tudo que se diz a respeito dele e vivemos experiências com ele. Era impossível que Teófilo, vivendo naquele momento histórico, não tenha encontrado em Cristo o Senhor de sua vida. Agora, esse Teófilo era alguém que gostava de minúcias, desejava um conhecimento muito mais profundo. E desejando um conhecimento muito mais profundo, ele olha no meio dos discípulos de Cristo, os primeiros apóstolos, e dos seus discípulos, porque Lucas não era apóstolo. Lucas não foi chamado por Cristo.
Você pode pegar todos os textos que dizem a quem Cristo chamou, Cristo não chamou Lucas. Lucas faz parte da segunda geração de discípulos. Ou seja, ele era discípulo dos apóstolos, mais precisamente de Paulo. A tradição diz que Lucas, o médico amado, acompanhava Paulo, ministrando e ajudando Paulo e recebendo de Paulo grandes ensinos. Agora, é interessante que Teófilo tenha visto em Lucas este homem que poderia lhe transmitir tudo sobre Cristo de forma historicamente apurada, olha que fantástico, de forma historicamente correta e de forma historicamente precisa. Não que Paulo não merecesse, por parte de Teófilo, essa grande função. Não que Pedro não merecesse, muito menos Mateus ou João. Mas Teófilo identifica em Lucas alguém com capacidade histórica de lhe passar verdades históricas sobre Cristo. E o que Lucas faz? Lucas investiga, Lucas procura, Lucas indaga, Lucas conversa com as primeiras fontes. Vocês sabiam que os nossos irmãos que substituíram os apóstolos, chamados de pais da igreja, dizem nos seus escritos que Lucas entrevistou principalmente Maria, a mãe de Cristo? Há narrativas nesse sentido. Ele vai atrás de todas e absolutamente todas as fontes, por isso que Maria se destaca no início aqui do Evangelho de Lucas. Muito mais que o próprio José. E Lucas vai atrás das primeiras fontes. Lucas diz, eu não brinquei em serviço, excelentíssimo Teófilo. O nome excelentíssimo vinha em razão dele ocupar cargo alto. Ninguém sabe se ele era um magistrado de primeira ou segunda grandeza. Ninguém sabe se ele era um grande administrador público. Ninguém sabe se ele era, por parte do Império Romano, um procônsul ou um cônsul, como se fosse Pilatos. Nós não temos informações precisas. Mas era um homem grande. O pronome de tratamento foi colocado aqui não à toa, porque reis tinham pronomes de tratamento, príncipes, pronomes de tratamento. O pronome de tratamento aqui era de cônsul ou procônsul, mas não se sabe ao certo. E, amados irmãos, esse homem investe em Lucas e esse homem diz, eu quero a narrativa histórica correta, única sobre Cristo. Lucas vai às fontes. Lucas conversa com Pedro, com Mateus, com João, com Tiago. Lucas conversa com a própria mãe de Cristo. Não há narrativas de que ele tenha conseguido conversar com José, porque dizem que quando ele faz essa pesquisa histórica, José já é morto, José já é falecido, mas ele vai às fontes e ele diz, aqui está a narrativa de todos os fatos historicamente provados. Eu tenho documentos, eu tenho testemunhas, eu tenho gente que viu, ouviu e que esteve com ele, e aqui está, excelentíssimo Teófilo, a narrativa. Interessante que judeu nenhum, até hoje, conseguiu, nonata, descaracterizar a narrativa de Lucas e o livro de Lucas. Se o que Lucas estivesse escrito fosse falso, irmãos, os judeus que se levantaram no primeiro século contra o cristianismo teriam vindo para cima e arrebentado a narrativa de Lucas. Mas por que não puderam?
porque as testemunhas que ele averigua são as mais fidedignas possíveis. E nenhuma história fantasiosa ele coloca aqui. E o que eu acho fantástico é exatamente o fato, amados irmãos, dele ter dito: olha, muitos tentaram, muitos presenciaram, desde o princípio, e foram ministros da palavra. Agora, eu vou descrever a ti, em ordem, de tudo que fui informado, e informado de forma minuciosa. Não estou escrevendo o que eu ouvi. Eu estou escrevendo o que eu ouvi e fui atrás para verificar se é sério. Eu estou escrevendo aquilo que eu li e fui ver historicamente se comprovava e se era radicalmente histórico. Um dos maiores historiadores de todos os tempos, um professor catedrático, esqueci agora o nome, mas trago o nome dele semana que vem para os irmãos. Ele disse que é impressionante a precisão histórica do livro de Lucas. É impressionante a precisão histórica do livro de Lucas. E eu preciso dessa introdução para trabalhar com os irmãos esta noite, na próxima noite, exatamente isso. Incrível como Deus pega um homem como Mateus e o usa de forma espetacular, fazendo com que nós nos voltemos ao Velho Testamento e vejamos: aqui está o Messias e todo o cumprimento de todas as profecias nele estão presentes. E o nascimento é envolto a todas essas profecias absolutamente cumpridas. Incrível como Deus pega João e diz: olha, a vida dele foi uma parcela da vida eterna. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se torna carne, e vem e habita entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Incrível como Deus pega Marcos e diz: este é o evangelho, esse é o princípio do evangelho de Cristo. Foi o Senhor levado para o batismo, e ali começa na narração de Atos, atrás de Atos, e atrás de Atos, e atrás de Atos, para nos demonstrar que ali estava o servo de Deus. Lucas é usado por Deus para trazer o Cristo histórico, o Senhor bendito, com provas absolutamente históricas de que ele esteve conosco, andou conosco e viveu entre nós. Incrível como Deus faz. Ele usa a todos. Ele usa absolutamente todos. E é incrível como Lucas está no mesmo ponto de revelação dos demais livros. É um livro que é produto de busca histórica e pesquisa histórica, e que Deus disse: tramou. E ele foi trazido à palavra de Deus e colocado como livro sagrado. Agora preste atenção. Lucas narra algo que Mateus não narra no nascimento. Nós vimos como Mateus foi fundamental para entendermos que houve um novo princípio, o rei está entre nós e a presença de Deus se faz no nosso meio. Mas Lucas traz parte da narrativa que eu acho extraordinária. E eu, pessoalmente, nunca vi nenhum irmão em Cristo, dos que amo e dos que escutam, trabalharem com este ponto da narrativa. E que ponto é esse? Tudo que está em Mateus, Lucas narra. Tudo que está em Mateus, Lucas narra. Porque não faltou dados históricos. Mas Mateus não narra os cânticos que estão em Lucas. E eu quero trabalhar esta noite com os irmãos, com o nascimento de Cristo e a glorificação a Deus por tudo o que aconteceu e o que significa esta glorificação.
Amados irmãos, quando você pega o livro de Lucas, você vê que é incrível como, ao entrevistar Maria, e eu creio que ele fez isso, Maria fez questão de lembrar a Lucas de vários cânticos que ela ouviu, de glorificação, de exaltação a Deus, inclusive o próprio cântico dela, de louvor, de adoração e de exaltação, e que ela no coração guardava para não se esquecer de absolutamente nada. Lucas tem o maior material de canções de adoração a Deus pelo nascimento de Cristo. E qual é a consequência disso para a minha vida? Em que isso é importante? Em primeiro lugar, eu quero te lembrar que as canções no meio de Israel sempre foram produto de alegria, de graça, de misericórdia, de visitação de Deus para o seu povo, para trazer grande livramento ou um novo momento histórico na vida do seu povo. O povo de Deus no Velho Testamento era tomado pelo Espírito de Deus para louvar a Deus em momentos significativos de glorificação, de libertação, de graça e de presença de Deus. Se não, acompanhe comigo, por gentileza. Abra em Êxodo capítulo 15. Abra em Êxodo capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te mostrar isso porque é fundamental que você entenda que o nascimento de Cristo ocorreu no meio de cânticos. E por que isto aconteceu? Quando você pega Êxodo capítulo 15, você vê Moisés adorando a Deus. Aqui está o cântico de quem? De Moisés. E por que Moisés adorou a Deus? Por causa do êxodo, por causa da libertação, por causa do que Deus tinha feito a Israel num grande momento de libertação. Em casa eu te convido a ler todo o Êxodo capítulo 15. E quando você pegar, você verá que Moisés não estava brincando de serviço. Diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumariamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe falarei uma habitação, e ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltará. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como a pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o iníquo, e com grandeza da tua excelência derribastes os que se levantaram contra tu. Enviastes o teu furor e os consumiu com o restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntezas pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fatiei a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Olha que lindo, irmãos. Soprastes com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se o chumbo e veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode imaginar como Moisés cantou isso. Você pode imaginar a alma dele absolutamente tomada de medo e pavor, e Deus dizendo: eu te ordeno, marcha.
E ele marchando e um mar abrindo. E o mar abrindo e o povo passando. E simplesmente depois que o povo passou, tudo se acabou. Um homem como esse tinha que se levantar e glorificar a Deus. Cânticos vêm em momentos especiais de visitação de Deus, em que a glória do Senhor se manifesta de forma inequívoca e milagres extraordinários acontecem. Só o cântico de Moisés, irmãos, dá uma média de quase 35 pregações. Só o cântico de Moisés. Mas não é essa a finalidade de hoje. A finalidade de hoje é que você lembre-se que no Velho Testamento, quando Deus visitava de forma especial o seu povo, havia cântico. E quando seu filho nasceu, nunca como antes se cantou, nunca como antes se glorificou a Deus. Abra agora em Êxodo ainda, capítulo 15, versículo 20. Se fosse só Moisés cantando, Miriam adora ao Senhor. Olha o que faz Miriam. Então Miriam, irmã de Moisés, a profetisa, e irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão e com todas as mulheres saíram e com danças adoraram o Senhor. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumariamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir uns israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vá por gentileza a Juízes, capítulo 5. Aqui você tem um outro cântico de uma outra mulher, uma adoração muito linda. Trata-se de quem? Da juíza chamada Débora. Depois do grande livramento que Deus deu, quando você pega Juízes, capítulo 5, você vê o cântico de Débora. Isso depois de avisar Baraque: ó, eu vou com você, mas quem vai dar a vitória é uma mulher, ainda vão jogar na tua cara que foi uma mulher que venceu. Baraque disse: não tem problema, vamos embora. Né? E depois que ela venceu, olha o cântico dessa mulher. Juízes 5, Juízes capítulo 5. E cantou Débora a Baraque, filha de Abiroão, naquele mesmo dia, dizendo, olha o versículo 2, portanto os chefes se puseram à frente de Israel, portanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor, ouvi reis, dai ouvido ao príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel, o Senhor saindo de Seir, caminho desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam a caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se isso, escudos ou lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor, vós os que cavalgais juntos a jumentos brancos, vós que assentais em juízos e que andais pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde tiraram água, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia à porta. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu filho de Abinorão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar os valentes. E de Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E após de ti vinha Benjamim entre os teus povos. De Marqui e Zebulon desceram os legisladores, passaram o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar assim também Baraque foi enviado ao pé do vale, nas correntes
descendentes de Rúben, foram grandes as resoluções do coração. E aí vem ela e adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, até chegar no versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, amem os que amam, sejam como o sol quando sai na força. E Débora adora ao Senhor pelo maior livramento que Deus deu na época do juiz. Eu poderia multiplicar um número de exemplos no Velho Testamento, mas eu quero que os irmãos vejam que a adoração e o louvor a Deus sempre foi presente no meio do seu povo no exato momento em que Deus visitava de forma maravilhosa e extraordinária o seu povo. E que feitos inequívocos haviam. Tu achas que quando Cristo veio, não houve adoração? Não houve louvor? Eu quero te dizer, nunca houve na palavra de Deus um momento em que tivemos mais adoração a Deus do que quando Deus visitava o seu povo por intermédio do seu quê? Filho Jesus. E Lucas fez questão de estabelecer as canções de adoração em razão do que todos que leriam o seu evangelho teriam de conhecimento, porque nunca Deus foi tão adorado quando no momento do seu filho nascer. Deus estava dizendo à humanidade, eu estou visitando o mundo, agora de forma definitiva. Eu estou entre os povos de forma definitiva. E eu estou intervindo na história humana de forma tão definitiva que o mínimo que se estabelece nesse momento é louvor e adoração. Vê depois comigo o quanto o nome de Deus foi louvado. E isso está absolutamente esclarecido. Em Lucas, em primeiro lugar, capítulo 1, no Cântico de Maria. No Cântico de Maria. Amados irmãos, depois que toda a confusão se desfez da cabeça de Maria, depois de tudo que aquela pobre menina passou, que ela vem então e visita Isabel, e que tem, obviamente, da parte de Isabel, uma confirmação mais ainda, muito maior, porque Isabel diz assim, eu não mereço, eu não tenho tamanho merecimento de receber a mãe do meu Salvador. As crianças se comunicam com alegria, João Batista é tomado e cheio do Espírito Santo. E aí Maria, após simplesmente ver tudo isso, no versículo 30, ela diz exatamente assim, versículo 46. E disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos. Depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para Abraão e sua posteridade para sempre. Maria a primeira, que engrandece a Deus, porque finalmente entendeu que Deus tinha enviado o Messias. E glorifica, num ato absolutamente simples de entendimento de que Deus estava intervindo de forma maravilhosa na história. Segundo cântico de louvor vem de Zacarias. Zacarias
a partir do versículo 67. Diz assim: pai, obviamente, de João Batista. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito ó Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar de nossos inimigos das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e nos lembrar do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Acaso ele falava do seu filho, João Batista? Não, aqui ele falava do grande rei que estava surgindo, e ele viu no ventre de Maria, e ele glorifica a Deus, de conceder-nos que, de libertos das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos em temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aí ele começa a falar do seu filho, porque irás ante a face do Senhor a preparar os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e da remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que o oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Eis aqui a canção de João Batista. Terceiro louvor a Deus. Por gentileza, abra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E você vê que pastores são chamados de Belém e algo extraordinário acontece. A partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse: não temas, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e dentro de uma manjedoura. Vê que lindo. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Terceiro grande louvor. O menino nasce, o menino cresce, tem que levar ao templo em razão da lei mosaica e tem que apresentar a oferta por Maria. E a Bíblia diz que depois que ele foi circuncidado, que eles vão ao templo para dar a oferta, versículo 24. Versículo 25. Um homem chamado Simeão lá estava. Amados, olhe que fantástico. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ou seja, tu te lembras que na quarta-feira passada o estado espiritual de Israel era deplorável, tanto é que Malaquias olha para todos os lados do povo de Israel e os acusa com sentenças de morte. Mas no meio de tanta lama, no meio de tanto lodo, ainda havia um remanescente fiel de um homem chamado Simeão, que era justo e temente a Deus.
Como é que alguém poderia ser justo e temente a Deus num momento histórico tão deplorável quanto esse? Como vimos na aula passada. E ele tinha no coração dele a esperança de ver a consolação de quê? De Israel. O título Consolador de Israel só podia ser dado a Cristo. Quando Deus em Isaías diz: consolai, 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 consolai o meu povo. Nenhum profeta tinha essa possibilidade senão Cristo. E aí este homem aguardava a consolação. Esse homem era tão diferente espiritualmente que a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo é dom dado a nós no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre poucos, para momentos específicos. Esse era um homem tão destacado socialmente e espiritualmente que o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo tinha revelado a ele o quê? Que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aí numa manhã, ele estando em casa, depois das orações matinais, depois da comida normal, ele tem um impulso do Espírito para ir aonde? Ao templo. Versículo 27, pelo Espírito foi guiado ao templo. Interessante que essa mesma expressão só existe para ele. Para Jesus, pelo Espírito foi guiado ao deserto para ser tentado. E naquele texto de Filipe, que pelo Espírito foi levado a pregar lá no deserto. Aqui é o mesmo texto, o mesmo original. E pelo Espírito esse homem foi ao templo, quando os pais de Cristo trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder de acordo com a lei. Aquele homem vê aquela criança, aquele homem vê aquela criança naquele momento, pega a criança, levanta e diz: agora pode me despedir em paz, porque já vi a tua salvação. Ou seja, eu não preciso nem ver essa criança crescer. Pode me levar, Senhor. Me dê a graça, me leva. Eu já sei o que ele vai fazer. Tu já cumpristes a tua palavra. E ele canta. Veja o versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e glória para o teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam de todas as coisas. Simeão olha para Maria e diz algo que com certeza só ela poderia ter dito a Lucas. Creia, ninguém mais poderia ter dito a Lucas isso senão Maria. Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar Lucas conversando com Maria. Maria contando todos esses fatos extraordinários. E Maria dizendo: olha, aquele homem olhou para mim e disse que uma lança passaria minha alma. E ela narra de forma tão perfeita que ele escreve. E Simeão os abençoou. Simeão abençoa Maria e José. Só que diz a Maria: eis que este é posto para a elevação de muitos em Israel e contradição. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu duvido que Maria não tenha se lembrado disso no dia em que viu seu filho crucificado e um soldado lhe atravessando a lança. Eu duvido, irmãos, se Maria não sentiu em sua alma aquela lança passando. Duvido.
Escute, 4 cânticos não bastavam. Ainda tinha um quinto. Tinha uma pobre senhora que casou, viveu 7 anos, marido morreu, e ela passou o resto do tempo dentro do templo, porque ela sabia o quanto maltratavam viúvas no meio de Israel. E essa mulher velhinha, versículo 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, vendo tudo aquilo, deu graças a Deus. E como é mulher, com todo respeito às senhoras, falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Engraçado, querem calar mulheres, né? Engraçado isso. O diabo sempre quis calar mulheres. Eu não escuto pastores voltando e proclamando: o rei nasceu. Eu não escuto os reis magos voltando e proclamando: o rei nasceu. Eu não escuto Simeão, tadinho, proclamando a todos: o rei nasceu. Mas eu escuto uma mulher de perto de 84 anos, saindo na rua e dizendo: todos me escutam, não é? Todos sabem que eu falo pelo Senhor, não é? O Messias chegou. O Messias chegou. O Messias chegou. Há um desejo maligno de calar as mulheres, né? Eu nunca vi apóstolo nenhum falar da ressurreição. Eu vi a Bíblia dizer que todos não acreditaram. Mas eu vi mulheres saindo por tudo que é canto dizendo: ele está vivo. Incrível, não é? Como a vida não conseguiu impedir a vinda do Messias. E uma mulher foi dado o direito de proclamar isso. A morte não segurou nosso rei. E uma mulher corajosamente abre os lábios. Pastor, mas por que então Paulo fala? Eu te explico depois por que Paulo fala. Ninguém cala mulheres. Não enquanto Cristo estiver à frente da sua obra. Fiquem tranquilas, irmãs. Escute. Precisa de mais louvores? Se no Velho Testamento, quando Deus visitava seu povo, os louvores eram consequência imediata da misericórdia de Deus e da graça. Em Lucas, Deus está dizendo: eu estou entre vós. Adorai-me. Louvai-me. Engrandecei meu nome. Irmãos, é por isso que, independente de saber o dia exato ou não do nascimento de Cristo, que morra se não for em 25 de dezembro, que digam os idiotas que ele não pode ser glorificado, só o diabo poderia desejar isso. Quando Cristo de Deus nasce, os céus glorificam a Deus. A terra engrandece ao Senhor. Os seres mais sinceros de Israel se dobram diante do Senhor e engrandecem o nome dele. Sou eu que ficarei calado. Sou eu que não direi glória a Deus por seu filho. Sou eu que me negarei a engrandecer o nome do Senhor por ter vindo.
Diz a mim que cantatas de Natal não podem ser feitas. Diz agora que o nome do Senhor não pode ser glorificado. Irmãos, só o nascimento de Cristo é motivo para a exaltação eterna ao Senhor. E se grandes reis e sábios, se o sumo sacerdote não quer vir adorar, Simeão vem e adora. Se os grandes profetas, entre aspas, no meio do povo de Deus, e os grandes responsáveis pelo templo não querem bendizer, Ana vem e bendiz. Se aqueles que tinham que conduzir o povo nas verdades eternas, os pastores espirituais, não querem dignificar o supremo pastor, pastores simples do campo, vêm e dignificam o nome do Senhor. A própria mãe de Cristo glorifica a Deus por esse momento. A Bíblia nos traz a prova histórica de que algo completamente diferente surgia à humanidade. Vá agora comigo para Apocalipse capítulo 14. Quando os louvores são dignificados e engrandecidos, Deus nos faz entender com as canções escritas em Lucas que o grande libertador da humanidade estava presente e o maior dos milagres estava acontecendo. Lê comigo Apocalipse capítulo 14. Versículo 1 em diante diz assim: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Cordeiro? Sim, cordeiro. Ele nasce numa manjedoura é local de quem nascer. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora o Cordeiro não está mais na manjedoura. Glória a Deus. Ele está sobre o monte Sião. E com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz de harpista que tocava com sua harpa. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não contaminaram-se com mulheres porque são virgens. Esses são os que seguiram o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Cordeiro. Apocalipse 15. E ouvi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, que saíam os vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor,
Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros, os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Moisés cantou no dia em que Israel foi liberto da escravidão. Os anjos Maria, Simeão, Isabel, Ana cantaram quando viram que a humanidade estava sendo livre da escravidão. E no final de todas as coisas haverá um cântico maravilhoso ao Cordeiro, porque todos os últimos adversários foram vencidos e o mundo celebrará a última vitória. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. O nascimento de Cristo é isso, é o momento histórico em que Deus diz à humanidade: acabou o poderio do pecado, meu filho está entre vós. Está entre vós. Eu quero terminar esta noite dizendo aos irmãos que cada um desses cânticos, quando estudados a fundo e entendidos a fundo, eles representam um momento glorioso da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode fazer uma relação muito grande entre esses cânticos e exatamente toda a história da Igreja. Esses cânticos, eles refletiram o momento especial do agir de Deus na face da terra, mas eles eram proféticos. Neles estão a Igreja e toda a história da humanidade. E o que eu acho fantástico é exatamente isso. Assim louvemos, irmãos, eternamente ao Senhor, cantando a Ele todos os dias, adorando a Ele em todos os momentos. Não se esqueça disso. O nascimento de Cristo é repleto de cânticos, de louvores, de sons e de adoração, porque quando Deus visita a humanidade, Ele traz por consequência da humanidade o mais alto e perfeito louvor. Quando Cristo surge, louvores são entoados, adorando e engrandecendo o Senhor Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, como Tu és fantástico, como Tu és extraordinário. É incrível, Senhor, que em Jó Tu falas que quando Tu estavas criando todas as coisas, os Teus anjos Te adoravam, cantavam e louvavam. Seria impossível Teu filho nascer e anjos de novo não adorarem, porque uma nova criação surgia, um novo momento surgia. Era impossível, Senhor, a humanidade não Te adorar quando no momento do Teu nascimento, principalmente Maria, que de forma errada e incorreta
passou a ser adorada quando nunca pediu adoração, mas quando se prostra e adora e confessa diante de ti seus pecados e diz o quanto tu fosses agraciado. Senhor, quando se pensa onde nós estávamos, o que éramos, quão triste pecadores éramos, nós entendemos o que Maria diz: grandes coisas fez o Altíssimo por nós. Nós entendemos o que Simeão diz: agora pode despedir-me, já vi a tua salvação. Nós entendemos, Senhor, o quanto a tua palavra é preciosa. E eu te louvo por Lucas, que não deixou de narrar nenhum desses fatos. Por Maria, por não ter esquecido nenhum desses fatos, por ter guardado no coração cada um desses fatos importantes, para que cheguem a nós. Ajuda-nos a ter uma vida de glorificação e exaltação, de louvor. Cada dia, Senhor, ajuda-nos a nos levantar e ver que o milagre da tua graça se renovou entre nós, que o milagre da tua misericórdia nos alcançou mais uma vez, e que só temos amanhã, que só temos futuro, só podemos dizer: despede-nos, porque já vimos a tua salvação, porque a tua salvação chegou a nós. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Faze da nossa vida uma vida de louvor e adoração. Ó Senhor, faze da nossa vida uma vida de louvor e adoração depois que as confusões passam, como foi com Maria. Faze da nossa vida uma vida de louvor e de adoração quando simplesmente vemos a tua glória e vemos o cumprimento de uma profecia pessoal, como foi com Simeão. Faze-nos, Senhor, da nossa vida louvor e adoração pelo simples fato de ver as tuas maravilhas, independente de qualquer coisa, independente da vida difícil, independente de viver uma vida absolutamente difícil, só em ver as tuas maravilhas, como foi com Ana. Faze-nos ter uma vida de glorificação e exaltação, como os anjos, que glorificaram o teu filho quando o teu filho dizia: haja luz e houve luz. Quando o teu filho dizia: haja separação e houve separação. Apareçam, e todas as coisas apareceram. Os mesmos anjos que glorificavam teu filho no dia em que ele falava e tudo surgia, agora também glorificavam teu filho quando nascia de uma mulher. Tu és surpreendente, ó Deus. Tu és magnífico. Tu és Senhor. Tu és Deus. Ao olhar para a tua palavra, só podemos falar: não há Deus como tu, ó Deus. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. E faze-nos ver que o Evangelho é glorificação a Ti a todo momento. Portanto, glórias a Ti, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus é esse, né, irmãos? Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor e glorificar o nome do nosso Deus.